Vamos conversar agora com o professor Edson Luiz Dias, ele que é coordenador do curso de Administração da Fundação de Estudos Sociais do Paraná, a FESP. E também com o professor, o Dr. Benny Rodrigues, ele que é da Florida Christian University, FCU. Vamos falar sobre uma ação bem interessante que ocorreu durante o quarto Interbusiness, na semana passada, entre os dias 4 e 6 de julho, aqui em Curitiba. E a professora Cristina Samuels, que participou desse evento, realizou um treinamento de uma ferramenta muito interessante, preste atenção, chamada SOAR. A sigla se chama SOAR, que busca fazer o quê? Fazer com que você conheça a si mesmo. Você conhece a si mesmo? Eu não conheço a mim mesmo. Como assim? Hã? Será que as pessoas se conhecem a si mesmo, professores? Olha, eu diria que para o século XXI nós entramos... Ou pensamos que nos conhecemos? Então, eu diria que nós entramos num caminho irreversível. Sem dúvida alguma, nós necessitamos nos conhecer para sobreviver. Esse eu acho que é o grande mote dos próximos anos. Nos conhecermos para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Professor Benny, conta pra gente primeiro. Nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre o seu trabalho. Você trabalha como coach, é isso? Isso. Coach pessoal. Como é que funciona? Conta um pouco dessa ação. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado, Mário, pelo tempo. Nós trabalhamos na FCU como coordenadora na área acadêmica e também trabalhamos na área do coaching, desenvolvendo todo um trabalho em cima dessa temática. Certo. Então, o coach é assim, o coach é um parceiro da vida de uma pessoa para levar essa pessoa de um estado atual para um estado desejado. Muitas pessoas conhecem o que, o goal, a meta, mas nem sempre tem um planejamento bem feito. O coach não trabalha com o que, mas é mais focado com o como, com how to, como fazer acontecer as coisas. Essa fazer é chegar lá. Exatamente. Esse é o objetivo, chegar lá. Exatamente. O coach pode ser não sei se a gente pode usar a palavra treinador também, professor? Pode? Sem dúvida. Aliás, a origem do coaching, como hoje nós estamos praticando, ele tem como inspiração o coaching esportivo. Esportivo, exatamente. Né? Sem dúvida. Inclusive, é uma palavra muito mais antiga, inclusive. Exato. Porque o coach era um carrinho que estava na Europa, ele é um táxi na época. Então, você é um carro que levava a pessoa de um lugar para um outro. Então, é como um taxista. Se você não fala onde você quer ir ou chegar, então o taxista não movimenta o carro. Sem dúvida. Professor Edson, professor Benny, vamos falar um pouco então dessa ferramenta, não sei se o nome é esse, SOAR. O que a gente pode entender sobre essa ferramenta? Bom, o SOAR é uma ferramenta já em existência desde 1982. Não é tão nova assim? Mas tem várias, é uma evolução progressiva. Okay. Então, agora nós temos uma versão eletrônica, online, você pode fazer desde a sua casa, empresa. E o SOAR é uma ferramenta para desenvolver um perfil de comunicação. Então, é uma ferramenta para um autoconhecimento. É um ponto de partida para qualquer processo de desenvolvimento pessoal e profissional. O que significa essa sigla, SOAR? SOAR é uma metáfora, na realidade, é voar. Voar é uma palavra em inglês que significa voar alto e manter a altura, voando alto, visionando coisas diferentes, de uma forma diferente. Professor Edson, você que também é empresário e professor, já usou com seus alunos essa ferramenta de trabalho? Sem dúvida. Como já foi falado no seu programa, algumas semanas atrás, essa é uma ferramenta que a FESP, em função da parceria com a FCU, já aplicou, já adotou como um instrumento de diferencial aos alunos que ingressam na faculdade, independente do curso, para que eles tenham um conhecimento do seu perfil. Do seu potencial e aquilo que lhe oferece melhor condição assim, para ele ter competitividade, para ter reais ganhos. Porque a pessoa que não se conhece, um dos grandes princípios que se trabalha no coach
né, já que estamos fazendo essa associação com o que o professor Beni está colocando, é que a primeira regra é que a pessoa que vai fazer o coaching, ele precisa conhecer melhor a pessoa que está sendo submetida ao processo de coaching. E o nosso estudante na FESP hoje, ele está apto a ter acesso a essa ferramenta e a partir disso nós temos um conhecimento melhor dele e ele também daquilo que ele pode explorar de melhores potencialidades no seu âmbito de perspectiva profissional. Essa ferramenta, ela pode ser utilizada em que âmbito? Só no trabalho? Só na faculdade? No cotidiano? Como é que é, professor Beni? Você pode utilizar o SOR dentro, por exemplo, do processo de coaching, psicologia, aconselhamento, consultoria mesmo, treinamento, educação, como a FESP está fazendo, porque são pessoas e todos nós comunicamos de alguma forma. Então, é um bom ponto de início para qualquer processo de desenvolvimento. E o SOR tem uma qualidade bem importante, dá o perfil primário e também inclui o nível de ajuste que você tem que fazer para se adequar ao ambiente de trabalho, casa ou relacionamentos pessoais. Dá um exemplo para a gente aí no cotidiano, no dia a dia, a aplicação dessa ferramenta no dia a dia, na casa, no lar, relacionamento esposa, marido, filhos, funcionário, patrão. Dá um exemplo para a gente, tanto o professor Beni como o professor Edson. Bom, o SOR tem 4 níveis, 4 áreas. Você é dominante ou não dominante, extrovertido ou introvertido, você é paciente ou impaciente. Como é que é? Extrovertido, dominante ou não dominante. Ou não dominante. Você é extrovertido ou introvertido. São 4 características? Exatamente, 4 traços. 4 traços de personalidade? Exatamente. Ok. Que estão vinculados à nossa forma de comunicar. Então, de acordo ao perfil e de acordo às combinações que você pode fazer entre subtraços, você tem um perfil, um padrão de comunicação e de comportamento completo. Então, você já conhece o perfil primário, mas o SOR inclui uma parte que nós falamos um nível de ajuste, na flexibilidade. Então, por exemplo, o meu perfil natural é dominante. Eu sou quase um coronel, por exemplo, se faz o caso. Mas eu sou dominante, extrovertido, mas sou impaciente e não analítico. Então, meu perfil natural é ir à frente e depois me viro, depois arrumo alguma coisa e soluciono, não? Mas é minha área de desafio. O planejamento, por exemplo, a parte de análise, de cuidar de detalhes, não é minha praia, não é minha área. Então, o que acontece? Porque no meu trabalho, ou na minha empresa, sou exigido de ser mais detalhista ou trabalhar com planejamento estratégico, então naturalmente eu não sou detalhista, mas dentro do conceito do trabalho eu me esforço para fazer mais detalhista, mais detalhado, mais cuidar de detalhes, planejar de uma forma mais estratégica. Então eu naturalmente sou de uma forma, mas me posso adequar, posso flexibilizar meu comportamento para um contexto específico. Eu pego essas 4 características e vou flexibilizar ela de acordo com o meu contexto, com o ambiente, com quem eu estou interagindo. Exato. É uma questão de mudança ou adaptação? É mais adaptação. Adaptação. Exatamente. O professor Edson também participou desse treinamento de SOR. Já está aplicando com seus alunos de que forma? Sabendo que o aluno, aqui nós estamos falando de um grupo grande. Como é que você flexibiliza essas 4 características dentro de uma sala de aula? É bem verdade que, para falar ao seu público de uma ferramenta de tamanha complexidade, eu diria que precisaríamos de vários programas. Claro. E eu gostaria de reforçar algo que o professor Beni colocou e que é fundamental em síntese, em outras palavras, em síntese, para que os telespectadores entendam o que é o SOR. Na verdade, é como se fosse uma espécie de um painel de controles do automóvel, em que você, de repente, ali você tem capacidade de medir qual é o volume de combustível que você tem no tanque, a velocidade, a hora, a temperatura, enfim, você tem um instrumento de navegabilidade, o que te permite ter uma noção clara de como você está naquele momento. Então, eu diria para você que esta ferramenta aplicada aos nossos alunos, e ela tem sido aplicada justamente com o objetivo dele se perceber naquele momento o que ele pode contribuir
né, pelo próprio processo de coaching que ele está submetido, as melhorias. Porque de nada também resolveria, muito bem, isso aqui sou eu hoje, e daí? Muito bem. O que eu vou fazer com isso? que eu vou fazer? E de acordo então, com o perfil, você também tem um processo de aprendizado diferenciado. Porque o dominante não aprende de igual que um analítico. Ainda todos Cada um aprendemos. tem uma forma de ver. De ver e assimilar. Professor Beni, o conhecimento e a prática dessa ferramenta mudou a sua vida? Com certeza. Antigamente eu não podia fazer esto, por exemplo. Eu tinha Isso que nós estamos fazendo, esse bater-papo. Medo social, posso falar. Medo social. Então, eu Uma fobia. A fobia é impressionante. Eu ficava paralisado, engessado, assim, quando eu estava em meio de muitas pessoas, eu ficava assim, engessado, paralisado. Não podia mexer, não podia falar, não podia interagir com as pessoas. Mas dentro de um processo de coaching, desenvolvimento pessoal, em cima com o professor para conhecer o perfil, então começamos a mudar muita coisa. Até que comecei a trabalhar com coaching, ser treinado na área, comecei a trabalhar com outras pessoas também. Professor Edson, para as pessoas que estão em casa nos assistindo e querem entrar em contato com esse assunto, né, tão amplo que é o SOAR, que é uma ferramenta que ajuda o autoconhecimento, né? Entre em contato com a FESP? Nos procurem, não tenha dúvida nenhuma. A FESP já está consolidada a utilização dessa ferramenta, tanto para alunos também como para a comunidade. Aqueles que tiverem interesse, nos procurem, porque nós temos uma estrutura dentro da faculdade hoje dedicada a esse trabalho, ao qual, em função desse trabalho de parceria que temos com a FSU, nós temos a acessibilidade, como já foi mencionado também, em velocidade online, praticamente, há condições de fazermos a aferição desses resultados e nortear a pessoa para um trabalho de coaching que é tão importante nesses momentos de hoje, né? Professor Beni, obrigado pelo nosso bate-papo. Professor Edson, obrigado pelo nosso bate-papo.